que é não viver? Não viver é não sentir, é não perceber, é reduzir tudo ao pensamento. Viver diz respeito, antes de tudo, ao corpo, à experiência, aos riscos. Viver é do departamento da coragem. Essa frase é de Viviane Mosé, poetisa, filósofa e psicanalista. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Sótão de Boa e eu me chamo Patrícia Nunes Pereira Menezes. Aqui no Sótão de Boa, todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, nós vamos transmitir uma entrevista sempre com um convidado muito especial. Nós vamos trazer aqui profissionais de várias áreas, da saúde, da educação, da cultura. E uma sexta-feira no mês, nós transmitiremos uma live cultural, também com convidados muito especiais, da música, do teatro, da dança, da poesia. Acessem as nossas redes sociais e fiquem por dentro de toda a nossa programação. E hoje, para abrir o nosso quadro de entrevistas, eu convidei uma mulher que representa a coragem. Sim, o nome dela é Ana Paula da Silva Santos. A Ana Paula é empreendedora, secretária executiva e fundadora da Marritmos. Marritmos Dança, Música e Arte, aqui da cidade de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Olá, Ana, muito prazer, muito obrigada por você ter vindo até aqui conversar com a gente. Fica à vontade. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. É uma grande satisfação para a gente estar presente nesse momento, iniciando essa bateria de entrevistas, né? Nós estamos muito felizes com esse convite. Muito obrigada. Obrigada a você. Para a gente iniciar, então, o nosso bate-papo, eu vou fazer a pergunta que é o fundamento de tudo, né? Que é o início, que é o sonho, né? Como nasceu a Marritmos? Como foi o caminho? Conta pra gente um pouco da tua trajetória, Ana. Bom, eu sou formada em secretariado executivo, moro em São Francisco do Sul, tá para fazer 10 anos, mais ou menos. E quando eu cheguei aqui, eu sentia muita falta de dançar. Eu e meu esposo, Márcio, a gente gostava muito de dançar e a gente sentia falta de uma escola de dança mesmo, de dança de salão, de alguma coisa nesse sentido. E aí eu cheguei aqui, como qualquer outra pessoa, fui trabalhar em agência marítima, fiquei 6 anos trabalhando numa agência marítima. Nesse período, a minha filha nasceu. E aí, quando a minha filhinha estava com uns 3 aninhos, mais ou menos, ela me pediu para fazer balé. E aí ela estava numa escolinha, até na escolinha tinha uma atividade semelhante, mas não era o balé mesmo. E a agência que eu trabalhava, ela fechou aqui em São Francisco. Ela fez uma fusão com uma outra multinacional na época. E aí eu recebi um salário, meu acerto, né, financeiro, e decidi que eu queria empreender. E a minha filha sempre me pedia para fazer balé. E eu falei assim, bom, em vez de eu levar a Mariana até Joinville para ela fazer balé, eu vou trazer alguém de Joinville para dar aulas aqui. E aí eu comecei uma busca de procurar um espaço para isso. Trabalhava na agência marítima, tinha conhecimento do pessoal ali que trabalhava, né? Trabalhei no financeiro da CCAV há muito tempo. E aí comecei a buscar, e foi numa dessas buscas minhas, andando ali pelo centro histórico, procurando um espaço, que me indicaram a Janine Rino. Janine. E eu amo essa mulher. Sou muito grata a ela. E eu lembro até hoje, quando eu cheguei, me falaram que eu ia encontrar ela lá no Museu do Mar. Sim. E aí eu fui lá, encontrei ela, não conhecia, e de certo ela ficou olhando para mim e falou, né, quem é essa doida? Né? E aí eu expliquei para ela. Ela não ia pensar, ela não pensou isso. E aí eu expliquei para ela, perguntei de quem que era o prédio, enfim, aí ela me explicou, né, e falou que a gente poderia conversar. E aí dali já começou a surgir a Marritmos em si. O nosso primeiro endereço foi naquele prédio ali na Babitonga, no número acho que 87, se eu não me engano, 89. Sei. E a gente ficou ali por mais de 1 ano e foi o estopim, assim, para iniciar. Então, a gente arrumou e começamos. Mas eu me lembro, assim, na primeira aula de balé eu tinha 4 alunas, Paty. Isso vão fazer 5 anos. Agora, dia 10 de setembro, vão fazer 5 anos. Antes da gente entrar na pandemia, a Marritmos tinha 280 alunos. Então, em 5 anos, teve toda
essa evolução. Mas eu me lembro, assim, da nossa reunião de abertura com vários professores, vários amigos que eu construí durante essa trajetória. Porque mais importante do que conquistar alunos foram essas conquistas pessoais de amizade que a gente fez durante esse período. Aulas de teatro, aulas de dança, aulas de música. Toda essa troca, né? Isso. E a gente foi construindo tudo isso de uma forma muito legal. Hoje eu percebo assim que há um vínculo, né? Muito mais do que só um vínculo de... Você construiu toda uma parceria, né? Com uma equipe legal, vários profissionais que hoje, de repente, eu tenho uma ideia, eu posso ligar, eu posso ter esse contato. Assim. Que legal. Isso tudo aconteceu em 10 de setembro de 2015, essa inauguração. E ela chama Mar Ritmos, né? Por quê? Porque eu gosto muito do mar. Sempre gostei muito do mar. E aí eu casei com um homem chamado Márcio. E aí veio a minha filha que chamava Mariana. E tinha aí... tudo pra ficar no mar, né? E aí, um dia eu tava pensando no nome. Eu tenho uma amiga minha de Londrina, Laine, madrinha da Mariana, inclusive. E ela falou, Ana, Marítimos. Daí eu falei, Marítimos, o pessoal vai pensar muito em coisa. Daí eu falei, Mar Ritmos. E aí tem a ideia que o ritmo, a palavra ritmos, ela vem do rio que está em movimento. E a dança é um movimento. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, mas por que Mar Ritmos? Existe uma construção em cima disso. Faz todo sentido. Isso, que é essa questão mesmo do movimento. Sim. Que está na dança o tempo todo. Que lindo. E é um movimento que a gente precisa fazer sempre. Sim, com certeza. Sempre. E agora, assim, né, diante da situação atual, né, que todos nós estamos passando, né, essa pandemia mundial, o isolamento, a quarentena, como que foi para Mar Ritmos se adaptar a esse jeito de ensinar? Como que foi para vocês manter a motivação dos alunos e tal? Como é que foi? O início foi complicado. Sim. E, ao mesmo tempo, desesperador. Sim, imagino. Quando a gente pegou lá 15 de março, eu estava num processo de construção das nossas coreografias para apresentação na Festilha. Então, eu tinha algo em torno de 26 turmas se organizando com coreografias para se apresentar na Festilha. E a gente está muito acostumado assim, a lidar com coreografia só, mas a gente tem que sempre lembrar que existe uma construção financeira por trás disso. Então, assim, houve um investimento em uniformes para que as alunas estivessem lá, em figurinos para que elas estivessem lá, os pais já estavam se preparando para aquilo. Então, há toda uma construção. De repente, isso tudo se viu nublado. Congelou. Isso. No primeiro momento, eu preciso ser muito sincera em dizer, por favor, que eu imaginava que seriam 15 dias. Sim, eu também. Eu imaginei que ia ser, né? Então, assim, tanto tempo. Eu imaginei que a gente iria parar no dia 15 de março e no dia 1º de abril a gente voltaria. Sim. Então, assim, a gente pararia 15 dias, que era o tempo ali, né? Talvez por desinformação minha ou por uma desinformação mundial, né? E eu achei que seria. Com o passar dos dias, eu fui entendendo, e eu acho que essa ficha foi caindo, né? Que isso ia começar a dificultar um pouco mais. Então, no começo, nos primeiros 15 dias, eu disse assim para os pais, a gente vai parar agora, e essas 2 semanas de aula eu vou repor. E para mim estava muito fácil, eu iria repor e até julho já estaria tudo certo. Quando isso começou a se estender, nós percebemos que precisávamos fazer alguma coisa. Que nós teríamos que se adaptar a essa nova realidade. Só que a cada momento é uma nova realidade. Porque daí a gente imaginou, então não vamos voltar agora, mas a gente vai voltar no final de maio. Sim. Né? Então, foi. Isso. Então, nesse primeiro momento, a gente fez o quê? As professoras vão disponibilizar videoaula para as alunas fazerem em casa. E aí, toda semana, elas gravavam um videozinho e enviavam para as alunas para poder manter o vínculo, manter o contato. Para as crianças também entenderem que nós estávamos preocupados com elas, porque as crianças também estão em casa. Claro. Elas também estão fora da rotina delas. Então, a gente precisava pensar nisso. Iniciou com isso. Hoje, a gente já está aplicando aula online por uma outra plataforma, porque a gente já percebeu que aquilo...
Eu vou ser sincera Então, de dizer que nós não estávamos preparados para isso. mas isso é de uma certa forma, assim, eu acredito que muita gente deve estar passando por isso. A gente vai sentindo, né? Porque como está durando esse isolamento, né? Está durando, as pessoas elas são obrigadas a se reinventar, né? E a criar, muita coisa vai nascer aí, eu acredito. Isso. Eu já fazia parte antes, mas durante a pandemia eu intensifiquei isso em trocar experiências com pessoas de outros lugares. Sim. Né? Então, eu estou em grupos assim do WhatsApp que tem 300 pessoas, né? Tem várias escolas de vários lugares. E a gente começou a entender essas realidades dos outros lugares. Eu preciso te dizer que, em certos momentos, eu disse, meu Deus, aqui a gente ainda está bem. Porque a gente começa a entender a realidade das outras pessoas, das outras cidades. Enfim. Escolas que tinham acabado de inaugurar, pessoas que não estavam dando conta de pagar o seu aluguel. Então, assim, eu cheguei num momento e eu disse assim, eu não vou mais reclamar, eu não vou mais murmurar, porque tem gente em situação pior que a minha e eu vou pensar, eu vou pra frente. Sim. E aí você começa a assistir muita coisa, né? Você vai buscar na internet, você vai estudar e você percebe um monte de gente recriando. Teu leque abre, né? Isso. Por exemplo, nós, na Marritmos, nós não tínhamos aulas adulto. Hoje a gente já tem. Entendeu? Porque a gente precisou repensar dentro do que nos é oferecido. Sim. Até quando? Até quando a gente conseguir, né? Mas com certeza eu acredito que muita coisa boa depois que tudo isso passar. Como eu falei, eu acho que muita coisa nova vai nascer, as pessoas vão se reinventar, elas estão... O ser humano é assim, a gente cria, a gente inventa, a gente dá um jeito. A gente precisa sair daquela zona de conforto e buscar coisas novas. Buscar coisas novas. E como que foi para os professores porque... As crianças, de uma certa forma, né, já nasceram numa era já digital. Tem alguns professores que tiveram, né, que ser mais criativos para poder... Como é que foi para os professores isso aí? Então, as meninas têm me surpreendido muito, né? Até essa semana agora, a gente vai ter uma live, porque existe uma live da Marritmos toda sexta-feira, que também foi uma coisa mais recente, que a gente percebeu que precisava movimentar. Pra você ter uma ideia, a prof. Raíssa, muito querida, vai fazer um balé de tartarugas com as tartarugas dela. Então, assim, são coisas que a gente vê acontecendo, né? A prof. Vanessa fez uma live na semana passada, botando todo mundo para dançar jazz. A prof. Carol pôde falar das experiências dela e do balé clássico para as alunas. Então, a gente tem procurado isso, e elas estão realmente me surpreendendo, né? Sim. Com aulas live de festa junina e aulas temáticas, aulas do pijama, e os pais também têm se envolvido muito em relação a isso, assim. Então, eu só tenho aqui a agradecer a equipe que eu tenho, que consegue desenvolver isso de uma forma muito surpreendente, né? Que legal, muito, muito legal isso. Eu sempre imaginei, eu fiquei imaginando, né, como tem muitos professores da rede pública que estão eu vejo os esforços até dos professores da minha filha, assim, como eles se esforçam, e é bonito de ver, é legal, né? De ver como... E hoje a Marritmos, quais são as frentes culturais que a Marritmos ocupa hoje aqui em São Francisco do Sul? Nós dividimos a Marritmos em 3 segmentos, né? Eu costumo falar assim. Então, a gente tem a parte da Marritmos Dança, sim, que não é só o balé, que muita gente vincula muito ao balé, mas não é. A gente tem aulas de danças urbanas, nós temos aula de jazz, agora nós temos aula de ritmos também lá. Então, existe uma outra frente. Sim. Nós temos a Marritmos Música, onde a gente tem aulas de violino, canto, piano, teclado, violão, bateria, percussão. Então, existe toda uma equipe destinada à música. E nós temos a parte da Marritmos Galeria, que é a galeria de arte, é uma galeria alternativa. Essa galeria é bem recente, né? Isso, a gente está na 2ª exposição dela, estaríamos indo para a 4ª, se não fosse a pandemia, né? Mas nós precisamos também alterar o calendário. Sim. Mas é uma coisa assim que foi muito legal e veio para somar. Então, assim, eu acabo
tendo tudo separado e, ao mesmo tempo, tendo tudo junto. Então, na inauguração da galeria, a gente coloca o pessoal da música para poder cantar, e a gente consegue fazer um sarau, e a gente consegue colocar o pessoal para dançar, e tenta fazer uma coisa com todo mundo junto, e assim vai seguindo. Tudo junto, misturado. Isso. Legal. E vocês já voltaram com as aulas presenciais? Vocês reduziram o número de alunos? Isso. Como é que tá? Assim, ó, a gente precisou se adequar e se proteger. Sim, e claro. proteger quem está lá. Sim. Então, o que está liberado, né, o que a gente entende que está liberado são os alunos acima de 14 anos. Né, que são os alunos que já entendem ali. Eu sei, por exemplo, que em outras regiões, como o próprio Joinville, já tem alunos menores fazendo aula também. Mas eu, como sou mãe também, ainda não me sinto segura. Sim. Então, a gente começou esse processo com os alunos que são os maiores, as turmas juvenil e adulto. Hoje, a Mar Ritmos, além das aulas de dança, nós temos as aulas de pilates, por exemplo. Pilates também? Isso, as aulas de mestre pilates com a professora Márcia Lobo. Legal. E aí, o que a gente faz? As turmas são reduzidas, certinho a quantidade de alunos que podem estar, mantendo a questão do isolamento ali. Cada aluninho, quando ele entra lá na escola, ele recebe um alquinho. Aí ele sobe com o seu álcool para ir fazer a aula. Aí ele leva o seu tapetinho para deitar lá no chão e poder levar embora. Então, a gente tem muito cuidado em relação a isso. Também a gente voltou com as aulas de ritmos, com a professora Simone. As aulas de jazz com a professora Vanessa. Então, essas são as aulas que estão tendo presencial. De qualquer forma, a gente também transmite essas aulas para os nossos alunos que os pais ainda não estão seguros para estar lá, ou por algum motivo não podem estar lá, então eles assistem às aulas de casa. E a gente segue com as aulas online para os alunos menores, né? E para mantendo o vínculo com eles. E também é legal dizer, assim, Paty, que tem muita criança em casa. Sim. Né, que de repente poderia estar fazendo alguma coisa. Então, às vezes, eu vou em algum lugar, a pessoa pergunta para mim: Ana, tá tendo aula, tem previsão de voltar? Se a pessoa quiser, pode me procurar, eu incluo ela no grupo, o filho dela pode participar de uma aula, pode ver como que é, entendeu? Para ele já ir se acostumando, se adaptando, porque a gente não tem um prazo de retorno ainda. Né? A gente tem uma previsão das escolas voltarem em agosto, mas nós não sabemos se isso realmente vai se definir ou não. Claro. Mas interessante isso, como vocês, né? A criatividade tá o tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo. É a gincana. É a gincana da vida. E o Cine Teatro? Eu sei que todo ano vocês fazem um evento, que eu assisti todos, são lindos, vocês envolvem a escola inteira, os pais se envolvem, as crianças. É lindo de ver a energia de vocês, a união de vocês lá no palco, quando a gente assiste, a energia que vocês passam é muito boa. E eu gostaria de saber, esse ano vocês vão ter o evento? Vai ter o evento? Ou então, qual que é a ideia? Esse evento, ele é o evento do aniversário da Mar Ritmos, né? Então, ele sempre acontecia no mês de setembro, para marcar ali a nossa chegada, a nossa essência, e tá ali presente. Eu sei que em setembro esse evento não vai acontecer. Então, ele já foi adiado para novembro, para os dias 20 e 21 de novembro. Mas a gente ainda precisa ter segurança para que isso aconteça. Claro. Então, assim, ele está agendado, ele está programado, a gente segue construindo todo um trabalho em cima desse evento que já está sendo preparado desde janeiro. Desde do início do ano já se começa, né, a pensar nisso tudo. Na verdade, Patrícia, eu inicio na semana seguinte do ano anterior. Então, meu marido fala assim para mim: terminou o espetáculo. Eu não sei o que você vai fazer ano que vem, porque esse ano ficou muito bom, então te vira, entendeu? É mais ou menos dessa forma. E ali a gente já começa a criar. Então, assim, a ideia do tema que vai ser aplicado esse ano, que a gente vai tratar da questão ambiental. Interessante, hein? Ela já foi desenhada desde o ano passado. E aí a gente foi buscando histórias, fazendo pesquisa para conseguir a construção disso. Então, os espetáculos estão construídos, prontos. A gente já determinou as coreografias, enfim, mas ainda estamos nessa
como que eu posso dizer? Nessa A gente está esperando incerteza. Incerteza. Né? A gente não sabe Mas, o que de vai qualquer acontecer. forma, eu coloquei na minha cabeça que a gente segue trabalhando. Sim, sempre. Como se é para acontecer. Sim, sempre. Se, de repente, a gente chegar lá e esse evento ele puder acontecer, mas não puder acontecer no cine-teatro, por ser um ambiente fechado, né? E ter mais sei lá, um problema a mais, existe uma possibilidade da gente tentar reverter ele para um palco público, alguma coisa nesse sentido. Mais aberto. Mas o meu objetivo é para que ele aconteça. Eu tenho trabalhado para isso, para que ele aconteça. Que até lá tudo já tenha se organizado, né? em relação a isso. E o Festival de Dança? A gente está no mês de julho, em comemoração ao Festival de Dança, né? Mas em respeito ao isolamento não vamos ter o festival. A Mar Ritmos está preparando alguma novidade? Nós tínhamos 3 coreografias, enviamos 3 coreografias para o Festival de Dança, que está lá, né? Está em stand-by, porque ainda existe um prazo para que outras pessoas enviem. Em abril, 29 de abril, era o Dia Mundial da Dança. Naquele momento, a gente criou uma gincana online, que várias pessoas participaram, que várias pessoas foram marcadas, que o envolvimento dos pais foi muito bacana, assim, em mandando vídeo. A gente dançou de a CNR. Não sei, assim, eu sei que foi mega legal. Eu não pude dançar, porque o Márcio acompanhou a Mariana, né? Mas eu sempre estava ali e foi muito legal, porque todos os dias os pais ficavam esperando da meia-noite para saber qual que seria a música do dia seguinte, que eles teriam a tarefa para cumprir. E eu ficava esperando os vídeos para eu poder dar risada, assim, sabe? Foi bem bacana. E a gente achou que essa experiência com os pais foi algo muito legal. Então, existe uma proposta, talvez um pouco menor, mas aproveitando esse período que seria até de férias das crianças, que nem todo mundo vai estar de férias, a gente entende isso, mas para que tenha uma atividade junto com os pais, né? Alguma coisa que a gente tá bolando aí deve sair logo já, para eles estarem se organizando em relação a isso. E algumas professoras estão criando amostras internas. Então, umas alunas estão preparando coisas delas e a gente vai criar essa amostra interna de apresentação dessas alunas, através de canais de divulgação, com vídeos solos delas, com criações delas. A gente está plantando aquela sementinha para que elas aprendam, para que elas possam aprender a desenvolver também, de repente não ficar tanto na dependência do professor, do coreógrafo, assim. Então, a gente está nesse processo. Que legal. Acho tão criativo tudo isso. A arte é mágica, né? Sim. E sobre o futuro, assim, o setor cultural, o que você acha que depois porque o setor cultural foi o primeiro a sentir todo esse, né, a questão do isolamento, a quarentena. Você acha que depois que a gente começar a voltar né, a se adequar novamente, você acha que o setor cultural vai se recuperar assim rápido ou ainda vai levar um tempo para poder se estabelecer de novo? Porque, né, eles ainda vão... Porque, por mais que... Eu acredito que por mais que que as coisas começam a voltar para o prumo, os eventos, os grandes eventos, ainda não vão poder acontecer, né? Eu acho, Paty, que eu acordei daquele meu sonho cor-de-rosa, achando que alguém ia chegar um dia e dizer, acabou. Tá todo mundo livre, a gente vai sair pra rua comemorando o final de Copa do Mundo, entendeu? Eu acordei desse meu sonho. Que eu queria que fosse uma realidade. Não vou dizer que não, mas eu queria. Eu acho que tudo vai mudar. Com certeza. A concepção nossa de entrar numa sala de teatro ou numa sala de cinema vai ser muito diferente. Né? Um dia pode voltar a ser como... As pessoas falam muito em novo normal, né? Em novo normal. Acho que não vai voltar ao normal, né? Mas eu acho que... Acho que tudo vai mudar. A comunicação está mudando tanto. Já vai mudar ainda mais. E eu acho que a gente não pode mais ficar esperando as coisas voltarem ao que eram. Sim. Então, aquele artista, aquele profissional que vive da arte, né, que está ali, que vai ficar esperando o teatro abrir de novo, né, sem pensar num plano B, sem pensar numa alternativa, ele vai acabar sendo esmagado, na minha concepção, por uma galera
que está em movimento. Que está nascendo, né? E Tá que está nascendo nascendo muita coisa. em movimento. Que eu, por exemplo, sou uma pessoa que lia um pouco sobre edital, né? Não era assim, eu sou formada em secretariado executivo, sempre trabalhei na área administrativa, mas quando a Marritmos foi para esse imóvel que a gente ocupa hoje, que a gente decidiu, eu decidi que eu ia parar de trabalhar num outra coisa, eu ia focar na Marritmos, eu fui estudar, eu fui fazer o MBA, eu fui conhecer pessoas, eu fui buscar. E hoje, assim, o que eu vejo é que existem recursos, mas nós precisamos nos apropriar desses recursos. Tem que se informar, né? Isso, então a gente precisa buscar isso e trazer isso para a cultura. Eu não sei se eu posso dar um exemplo aqui. Claro, fica à vontade. Mas, por exemplo, a Marritmos decidiu que esse processo todo seria em questão ambiental. Eu faço parte da Marritmos. Mas eu não estou só na frente da Marritmos. Hoje eu sou secretária do MADEF, que é o Movimento Afrodescendente Francisquense, que está sob a coordenação do Marcelo Almeida e que se reúne lá na Marritmos. Então, a gente sempre está cedendo espaço para o pessoal estar por lá e faço parte, gosto muito desse movimento. O pessoal fez um vídeo agora recentemente, ficou mega legal, sobre a questão do racismo. Que eu achei, assim, ficou bem profundo. E aí, dentro do movimento do MADEF, eu sentia a necessidade de ter aqui em São Francisco profissionais que pudessem organizar e confeccionar figurinos. Porque, para os meus espetáculos, eu fazia uma rifa com os pais e a gente pegava esse montante da rifa e eu tinha que ir numa produtora lá de Joinville, numa confecção, para que ela confeccionasse todos os figurinos para mim. Então, eu fazia uma rifa em São Francisco do Sul, conseguia pegar o dinheiro daqui e levava para lá do linguado, entendeu? Sim. E comprava fora. E quando eu comecei a estudar cultura, e estudar cadeia produtiva, e estudar economia criativa, eu comecei e falei, parou. Se o dinheiro é daqui, ele tem que ficar aqui. Mas daí a gente para pensar que não tem aqui quem faça. Sim. Qualificação. Aí veio. Aí o que aconteceu? Secretaria de Meio Ambiente abriu um edital para colocação de projetos na área de ambiental. Eu, Ana, secretária do MADEF, junto ao MADEF, conseguimos aprovar um projeto para a construção de figurinos a partir de material alternativo, ou seja, de lixo reciclado. Sim. E a gente vai conseguir dar uma oficina com o Paulinho Maia. Figurinista. Beijo para você, Paulinho! Figurinista do Teatro Guaíra, que vem para São Francisco ensinar, qualificar pessoas aqui para a construção desses figurinos. Sim. Que podem ser utilizados depois como figurinos